Boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos. Nós vamos começar mais uma live da nossa semana de conscientização da cardiopatia congênita, né? Que é comemorada no dia 12 de junho. Nós vamos receber agora a nossa querida Fernanda Jucá. Vou só aguardar ela entrar aqui ao vivo conosco. E aí nós iniciamos a nossa entrevista, tá, gente? O tema de hoje é uma história de superação, né? Ontem nós fizemos como é ser uma mãe de uma criança cardiopata. E aí nós tivemos 3 lives belíssimas ontem, muito emocionantes. E eu acredito que a live de hoje também vai ser uma live muito, como é que eu posso dizer? Importante, né? Para quem tem medo do seu filho, para quem tem medo sobre o que ele pode fazer depois de uma cirurgia do coração, para quem acha que eles têm algum tipo de limitação. É bom porque cada mãe vai dando o exemplo do seu filho e aí vocês vão aprendendo uma com as outras, né? Deixa eu ver se a Fernanda já entrou aqui. Só um instante. Ela ainda não tá online. Deixa eu dar uma chamadinha nela aqui no Zap, gente. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? O áudio tá saindo legal? Vocês podem responder para mim, por favor? Alguém viu a Fernanda? Ah, tá aqui ela. Deixa eu ver. Só um instantinho, tá, gente? Porque ao vivo é assim. Solicitei. Ah, agora deu certo. Agora deu certo. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Diana? Que prazer poder falar com Pra... vocês. Estou te Eu que, ouvindo. agra... eu que agradeço também a oportunidade, tá? De Tá você muito entrar ao ruim a vivo aqui luz. conosco. Tá conseguindo me ouvir? Tô sim. Tô conseguindo te ouvir bem. Certo. Eu gostaria que você se apresentasse esse seu filho lindo. Fala um pouquinho com a Bom, gente. meu nome é Fernanda. Meu nome é Fernanda. E esse rapaz lindo aqui do meu lado é o João Rafael. Ele tem 7 anos, daqui a 40 dias faz 8. E ele nasceu cardiopata. Ele tem uma cardiopatia congênita chamada estenose valvar aórtica, certo? E ele já fez 2 cirurgias. E através dele eu conheci uma grande família, que é a família Encor Criança. Eu conheci pessoas excelentes, profissionais excelentes, como o Dr. Valdisté e a doutora Clébia. E eu só tenho a agradecer. Que lindo, Fernanda. Tudo bom, João Rafael? Prazer te conhecer. Você tá me ouvindo? Prazer, tô. João Rafael, conta pra mim como é que você se sente praticando os esportes que você gosta de praticar. Os esportes que eu gosto de praticar é natação, eu gosto também de andar de bicicleta. Eu gosto mais ou menos de kite, eu gosto mais de mergulhar, nadar do que fazer kite Ah, E entendi. surfar, né? e surfar. E você E faz eu isso? gosto também de Pode E eu falar. gosto também de cuidar de cachorro. Ah, muito bem.
E aí me diz uma coisa, você gosta de praticar esporte assim sempre? Tipo, se pudesse, você fazia todo dia? Fazia, É? E quando. porque eu, eu me sinto mais seguro quando eu faço esporte. Que lindo! E você sente alguma coisa assim, tipo, você fica cansado ou você se sente assim bem disposto, bem alegre, bem feliz? Eu fico, eu me canso, Hum. por- mas eu gosto de fazer isso e eu toda vez que eu pratico esporte, além de eu me sentir mais seguro, eu me sinto mais forte. Muito bem, João Rafael. Muito obrigada por participar aqui da nossa Pela, live. Oi? pela força, pela força e pelo coração também. Muito bem. Isso é importante para você, né? Você se sentir forte, bem. Tá perguntando se é importante para você se sentir bem. É, Pronto. Pois, ó, muito obrigada, viu, por ter participado aqui da nossa live. Agora eu vou continuar conversando com sua mãe, tá certo? tá bom. Beijo. Beijo. E agora vamos nós, né, Fernanda? Vamos nós. Fernanda, conta um pouco. Ele quis muito participar disso. Ah, mas é importante para eles também, né? Essa É, visibilidade, é, esse carinho que eles é sentem, sim. né? Exatamente. Fernanda, conta um pouquinho, assim, como foi a história do João Rafael. Você descobriu ainda na gravidez a cardiopatia dele? Não, não. Eu não. A minha gravidez, a gestação do João Rafael, ela foi muito turbulenta, né? Eu tive muitos altos e baixos, eu trabalhava, embora eu fosse muito bem assistida, clinicamente falando, fiz todos os exames, o médico nunca suspeitou de nenhum sopro no coração do João Rafael. E eu entrei em trabalho de parto na segunda-feira, dia 9 de julho de 2012, e passei o dia em trabalho de parto e não tive dilatação. Né? Quando foi às 7, eu tomei injeção de indução. Quando foi por volta de 6h30, o obstetra disse: a gente vai ter que ir para cesariana. Aí eu disse: tudo bem, vamos para cesariana. O João Rafael nasceu, não chorou. E eu fiquei intrigada, né? A primeira reação do bebê é chorar ao nascer e ele não chorou. E quando ele foi para a sepsia, ele chorou e eu, rendida já de 24 horas de trabalho de parto, injeção de indução, eu apaguei, né? Me rendi aos efeitos. E, para minha surpresa, quando eu amanheci na quarta-feira, o Rafael estava internado em outro hospital, porque ele foi transferido às 2h30 da madrugada para outro hospital, porque ele estava cansado, e na maternidade que eu tive não tinha UTI neonatal. E, de repente, Diana, eu não me senti em mim. Eu disse: eu preciso de uma tranquilidade sobrenatural para entender e digerir o que é que está acontecendo, né? E o meu esposo, ele ficou entre a maternidade, que eu estava internada, e o hospital que o João Rafael estava internado. E era O Rafael muito nasceu na longe? sexta. Era muito longe a distância? Ele foi levado para muito longe? Sim, sim. Eu tive o João Rafael no bairro São Gerardo e ele foi internado na Barra do Ceará, Nossa. né? A gente teve essa distância e eu não tive nenhum contato com o Rafa. Não tive nenhum contato com ele. Passei a quarta, passei a quinta. Na quinta-feira o obstetra me deu alta da maternidade, mas disse que eu só sairia da maternidade com o João Rafael. E eu fui
E quando foi na sexta-feira, meu esposo chegou desolado, na quinta-feira de tarde, chegou desolado na maternidade, dizendo que o nosso filho tinha que ser transferido para o Albert Sabin, porque foi detectado um sopro no coração do João Rafael. Ok, fui saí da maternidade direto para o Albert Sabin. Quando cheguei no Albert Sabin, foi com o doutor Henrique Campos, me dizendo que o João Rafael tinha que ficar internado porque corria risco de morte. Nossa. E era a primeira vez, Diana, que eu estava segurando meu filho no braço. E eu disse, não, ele não vai morrer. E se ele tiver que ficar internado, eu fico com ele. E foi aquela comoção. Minha mãe chorava muito, meu esposo chorava muito. E eu... Sabe assim, quando você tá fora de um ambiente que você curte aquela sensação? Eu só queria curtir a sensação de segurar o meu filho. Entendo. Então eu estava curtindo o máximo que eu podia. E do Albert Sabin, a gente ficou internado 21 dias, né? Eu fiquei com ele. A assistente social me mandou embora, porque eu estava com 5 dias de operado, disse que eu podia pegar uma infecção. Eu cheguei em casa, para mim foi muito pior, porque eu cheguei ao quarto dele todo pronto, né? E eu chegava lá, meu filho, cadê o meu filho? Né? E eu chorei muito, muito, muito. Na segunda-feira eu decidi voltar. Assim que ela me viu, eu disse, não, me desculpa, mas eu só saio daqui com o meu filho. E assim a gente foi ficando no Albert Sabin até que apareceu, né, depois de 25 dias, perdão, a vaga dele para o hospital da Messejana. Foi quando eu tentei respirar alguma coisa, né? Porque até então para digerir uma notícia dessa é muito, muito, muito difícil. Né? Mas... Um negócio mais... Então, assim, esse com certeza foi um dos teus momentos mais difíceis, né, Fernanda? Que é aquele sonho da Diana, maternidade, de repente tudo muda, tudo vira. De repente é tomado, né? Mas na realidade nem foi. Esse aqui é o João Gabriel, meu filho do meio. Olá. Oi, João Gabriel. Oi. Deixa a mamãe conversar agora. Então, assim, na realidade, o meu momento mais difícil foi quando o João Rafael ficou internado na enfermaria. E no momento, Diana, eu não saía de perto do João Rafael. Pronto. Voltou? Voltou. Pronto. Eu não saía de perto do João Rafael, né? Eu ficava vigiando, como toda mãe de primeira viagem, ainda mais vendo seu filho dentro de uma enfermaria, de uma incubadora, porque o Rafael nasceu com 51 centímetros, 3,9 kg, 3,6 kg. O Rafael não nasceu com a cor azul, não nasceu arroxeado, muito pelo contrário. O Rafael era rosado, um bebezão, assim, né? Então, para mim, era difícil olhar para o João Rafael e associar que ele tinha uma cardiopatia. Né? Não tava entender o que era que estava acontecendo. Não dava. Aí, o João Rafael, quando eu saí de perto dele, que eu fui para a sala da enfermaria, uma enfermeira passou por mim e disse que meu filho estava convulsionando. Diana, eu acho que aquele foi o start que me deu para que eu visse a gravidade do problema do meu filho, sabe? E eu entrei em desespero, eu saí de mim, disse, não pode, meu filho precisa de um eletrocefalograma, meu filho, era um grito assim de socorro que vinha de tudo que eu estava vivendo, que eu estava acumulando e não estava conseguindo verbalizar, sentir, digerir nada daquilo. Aí, quando a médica disse que ele ia para a CTI do Albert Sabin. E o período para mim mais difícil disso com o Rafael foi o período que ele ficou na CTI. Eu te digo por quê. Quando foi no dia seguinte que a médica foi fazer a transferência dele, Deus é tão maravilhoso na minha vida que a médica neonatologista que foi fazer a transferência dele tinha estudado comigo na escola. Olha só. Ela tinha estudado comigo na escola, então ela veio me explicar nos mínimos detalhes tudo o que estava acontecendo com o João Rafael, o que era que poderia acontecer,
qual era a cardiopatia que ele tinha, o que era que podia acontecer. Ela me explicou tudo. Aí foi nesse E eu momento concordei com que tu teve o entendimento isso. do que realmente Um era. entendimento, exatamente. Aí passei a pesquisar, passei a ver, passei eu tipo que fui autodidata na cardiopatia, como toda mãe, como a Drica falou, né? Você se tornou Toda mãe, ela é especialista. especialista em cardiopatia, Verdade. né? Aí eu fui, ele foi para transferência e como eu estava recém-operada, com 20 dias de operada, era muito desconfortável ficar na UTI, porque eu tinha que ficar numa cadeira de plástico e era muito dolorido. E lá, constantemente, chegam mães do interior que não têm onde ficar. E graças a Deus, a minha família me deu o suporte de eu deixar o João Rafael e eu ir para casa dormir e voltar para o hospital. E foi o meu pior momento. Por quê? Porque todas as vezes que eu chegava lá, um bebê tinha falecido. Um bebê tinha sido transferido na frente do João Rafael para ir para o hospital na Messejana. E eu comecei a me perguntar, porque eu sou meio paranoica. Eu não sei se é comum todas as mães de cardiopata dizerem isso. Mas toda a medicação que era aplicada no João Rafael, Diana, eu perguntava para as enfermeiras o que é que está sendo aplicado, para que serve, quais são os efeitos colaterais, né? E eu comecei a fazer isso constantemente, comecei a pegar amizades, comecei a conversar com os médicos, olha, ele tá assim, olha, ele tá assado, ele não tá cianótico, a oxigenação dele tá boa, a saturação dele tá boa, como é que tá, e tudo, tá ganhando peso. Tudo isso eu já tava ficando expert, né? E todas as vezes que eu chegava, tinha uma criança que tinha falecido por conta do problema de coração ou por outro problema. E eu disse, meu Deus, eu já não dormia. Quando eu ia para casa, eu já não dormia porque eu ficava com medo de acordar com o telefonema. Isso piorava, né? Te desesperava mais, né? Era horrível, porque eu sabia onde ele estava. Eu queria trazer ele para casa, para todo o conforto que eu tinha preparado, que a espera dele. E eu não podia trazer. Eu digo, meu Deus, isso é muito louco. Isso é louco, né? E eu passei todos esses dias, então começaram a me falar do Dr. Valdisté, do Dr. Valdisté, do Dr. Valdisté. No hospital da Messejana, que era que eu fazia? Eu deixava meu esposo no hospital, olhando o João Rafael, e eu ia pro hospital da Messejana. Diana, eu ia às vezes com cartaz, alguém me fala onde que tá o Dr. Valdisté, alguém me diz onde é que ele tá, pelo amor de Deus, um assistente social, eu preciso conversar com alguém, eu preciso falar com alguém, eu preciso saber o que é que tá acontecendo. E isso tudo operada? Aí, operada, eu não sabia mais nem, eu não sentia mais, eu não sentia mais nada. Só queria nada, lutar, nada. Só queria Diana, resolver, né? só. E eu fiquei tão no estado de nervo, assim, tão... Eu senti uma paz, né, uma fortaleza, porque eu me agarrei muito em Deus, obviamente, é onde... E eu sou muito devota de Nossa Senhora, então eu me perguntava, mãe, tu vai me deixar passar pela tua dor? Você que tirou teu filho morto da cruz, tu vai me deixar passar por essa dor? Não me deixa, não me deixa, não me abandona. E eu ficava, né, nisso, e aí até que um dia eu soube da Procuradoria da Saúde e pedi, né, a médica, eu preciso de todo o prontuário do Rafael para poder dar entrada para que o Estado custeie a cirurgia dele. Aí ela disse, não, vamos ver, vamos conversar e tal. Quando foi, isso era umas 9 horas da manhã, Diana. Quando foi por volta de 5 horas da tarde, o João Rafael estava dentro de uma ambulância sendo transferido para o Hospital da Messejana para fazer a cirurgia dele. E quando a gente chegou no Hospital da Messejana, para mim foi como se eu tivesse tirado um peso das costas. E a minha fé e a minha esperança, ela foi toda renovada. Porque eu sabia que, não, daqui é para casa. Eu só saio daqui com o meu filho para casa. Porque eu sei que aqui é onde ele deveria estar, com quem ele deveria estar. E ele vai sair daqui bem. É. Tá certo.
Aí, aí o doutor Valdisté já agendou para terça-feira, né? A gente chegou na segunda, na terça-feira o doutor Valdisté agendou a cirurgia dele, não deu certo, que apareceu outra criança. Na semana seguinte ele foi operado. O Rafael foi ganhando, se recuperando, né? E depois de 10 dias eu consegui levar meu filho para casa, né? Que foi assim, a experiência mais maravilhosa da vida. Eu chegar em casa e dizer, meu filho, sabe quando você fica boba, que você fica, meu filho, isso é um cavalo que eu coloquei aqui no seu quarto para você, esperando você chegar. Então foi assim, muito, 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 muito bom. Foi um momento de curtir, Muito né? ótimo. A parte De boa, curtir. que era ter ele ali, Isso, né? exatamente. E aí, depois dessa Foi primeira fantástico. cirurgia, ele fez uma outra, não foi? Fez, Com quantos fez. anos? Ele fez com 4 anos e meio, Certo. né? Como o Rafael nasceu com 3,6 kg. Depois de 47 dias internado, o Rafael saiu do hospital com 3,700. Quer dizer, ele só ganhou 100 gramas em 47 dias, né? E todo aquele acompanhamento, aquela medicações que ele tomava, todos esses cuidados, que também não me permitia dormir, né? Também não me permitia dormir por conta dos horários das medicações dele. Foi o que aconteceu. Quando a gente voltou para uma consulta de rotina que estava quinzenal com a doutora Clébia me disse que o João Rafael ia ser operado de novo, que provavelmente com 6 meses, por conta da estenose, que a estenose é o estreitamento da veia aorta dele, né? E que, como o Rafael ia crescer, a veia tende a estreitar porque o coração tende a crescer, né? E eu, não, doutora, não me diga isso não, pelo amor de Deus, vamos conversar, vamos ver, né, se tem outras opções. Aí ela disse, Fernanda, a probabilidade é muito alta. Talvez não seja com 6 meses, mas o Rafael vai ter que fazer outro procedimento. Tá certo. E eu comecei a viver, Diana, um dia de cada vez. Hoje ele não vai para o hospital, ele vai ficar em casa comigo. Hoje ele não vai para o hospital, ele vai ficar em casa comigo, né? E a gente foi ficando com a doutora Kleber adiou a cirurgia dele de dezembro, eu me senti mal, precisei ir ao hospital. Quando eu fui para o hospital, eu descobri que estava grávida de 4 meses desse lourinho que eu mostrei aqui. Meu Deus. Eu estava com 6 meses de um bebê cardiopata, com todos os cuidados, e grávida de 4. Para administrar isso na minha cabeça foi um tanto complicado, mas Deus foi muito bom que o João Gabriel ele veio com saúde, ele veio perfeito, perfeito, Graças a perfeito, Deus. perfeito. Graças a Deus, graças a Deus. Então me fala, como foi que o esporte ele começou a entrar na vida do João Rafael? O pai dele, ele é atleta, né? O pai dele, ele dá aula de kitesurf e o pai dele sempre foi envolvido com esporte, né? Então, eu comecei, como eu estava com 2 bebês praticamente, porque a diferença dele para o irmão são 11 meses, então assim, eu comecei a colocar na minha cabeça, Diana, que o meu filho é cardiopata. O meu filho tem certas limitações, mas a limitação do meu filho parte muito de mim, certo? Como é que eu vou dizer para uma criança que o irmão caçula pode brincar e ele não pode, certo? Então eu comecei a ver assim, eles dois brincando, aí de vez em quando eu chamava, Rafa, vem aqui, deixa a mãe fazer um carinho, aí pedia para ele contar até 10, meu filho, você já sabe contar até 10? Aí ele, mãe, é 1, 2, eu tenho que contar devagar, porque a mamãe não sabe, tu precisa me ensinar. E esses truques eu ia fazendo para que ele fosse relaxando a respiração dele, para poder ele continuar brincando. Entendi. E assim eu levo até hoje, sabe, Diana? Mas hoje ele já tem um conhecimento da cardiopatia dele, ele já conhece o corpo, como a Drica bem falou. Sim. Ele conhece bem o corpo dele, ele sabe do limite dele, então eu deixo ele muito
né? E começou a gente ir à praia, o pai ia surfar, eu ia com eles dois e deixava ele entrar dentro do mar. O dia mais feliz da vida dele foi quando ele pôde ir para um pula-pula. A doutora Kleber não tá aí não, né? Ótimo. Quando ele foi para um pula-pula, para ele assim foi muito bom, porque era tudo que ele queria, sabe? Ele via todas as crianças brincando, se divertindo numa alegria e ele não podia, né? Eu disse, não, filho, vai só um pouquinho. Aí 10 minutos, mas pro Rafael vai ser 5. Aí daqui a pouco eu tirava, né? Mas eu sempre incentivei, né, isso nele para que ele conseguisse ter a vida o mais normal possível, Você né? acha que, assim, pelo fato dele ter esse irmão que é praticamente da mesma idade, isso ajudou no desenvolvimento? Para mim foi assim o diferencial, sabe? O João Gabriel, ele me ajuda muito nesse sentido, involuntariamente, inconscientemente, no sentido de eu enxergar no meu filho uma normalidade que existe. Ele nasceu com uma má formação, como disse muito bem a doutora Márcia, uma má formação no coração, mas que ele pode ter uma vida normal. Então, assim, para você ter noção, o João Rafael, da minha família, que é muito numerosa, e da família do pai dele, que também é muito numerosa, o João Rafael é o único cardiopata. Então, todo mundo via o que é cardiopatia, o que é que está acontecendo, por que, que o menino é desse jeito, aconteceu alguma coisa na gravidez, é culpa disso, a gente sempre tem que ter um culpado, Sim. né? Então, assim, o que foi que aconteceu? Ele precisa ficar quieto, ele não pode pular, ele não pode correr, ele não pode brincar, ele não pode engordar. E eu comecei a trabalhar a minha cabeça, isso, quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende. Então, eu falava muito para minha família. Gente, o João Rafael tem que ser criado como uma criança normal. Eu não posso colocar o João Rafael numa bolha, não posso colocar o Rafael numa redoma de vidro. Então, eu tenho que fazer do João Rafael uma criança mais normal. Se a gente perceber alguma normalidade, isso eles iam para a consulta comigo, aí eu pedia para o meu marido sair um pouquinho, né? Leva eles ali para brincar um instantinho. Aí eu chegava, doutora Kleber, o João Rafael tá assim, ele tá muito ativo, ele tá muito... Fernanda, ótimo. Uma vez eu falei com... Eu me falei com o doutor Valdisté e disse, doutor Valdisté, foi o que o senhor fez com o João Rafael? Porque o João Rafael, ele não se aquieta. Aí ele olhou para mim e disse assim, agradeça a Nossa Senhora todos os dias, porque o seu filho é saudável. Eu digo, é isso. É isso que eu precisava ouvir. Então eu faço isso. Eu procuro fazer isso nele, estimular isso nele, sabe? Isso deve ser o Que é diferencial, muito né, bom. Fernanda? É exatamente isso. É você Sim. tirar o seu filho da bolha da preocupação, né, daquele cuidado Isso, excessivo e trazer ele para o mundo isso, normal, trazer ele para a realidade, para o que pode. Claro, sempre com a limitação, com o cuidado, né? isso, Mas assim, tirando os isso. excessos, né? E assim, Eu converso com ele. Meu filho, se você sentir alguma coisa, você fala, que a gente procura ver se você pode fazer, ou se existe alguma adaptação que você possa fazer para que você não se canse tanto. Perfeito. E a Adaptar. gente vai entrando nesse consenso. É isso, a gente vai Adaptar. entrando nesse consenso. Verdade. Fernanda, e assim, na idade dele tem 7, não é isso? 7 anos. Isso, Nessa isso. idade, qual é a dificuldade que você nota, assim, que ele sente na hora de que ele está praticando o esporte? É mais essa falta de ar, o cansaço? Ou às vezes não? Diana, na realidade, ele fala que ele cansa, mas é porque o Rafael, ele não para. O Rafael nunca ficou cianótico, sabe? Graças a Deus, ele nunca ficou cianótico, ele nunca precisou da gente ter oxigênio para ajudar ele a respirar, não, certo? Graças a Deus. Ele se cansa porque ele realmente não para, sabe? E isso me faz, por exemplo, ele estava correndo, tá aqui ofegante, mas ele não tá roxo, sabe? E eu fui vendo que isso eu podia administrar com uma contagem do 1 ao 10, Sim. sabe? Enquanto ele era um pouquinho menor, eu conseguia fazer isso. Hoje, quando eu vejo que ele tá cansado, eu digo, você tá cansado,
você está puxando o fôlego, descanse de 10 a 30 segundos. Comecei a fazer o exercício com ele da respiração, para que ele, né, amplie mais os pulmões, que ele respire, que ele se oxigene melhor e continue a brincadeira. Quer brincar? Vamos brincar. Para aqui 10 minutos, 10 segundos, 30 segundos, um minutinho, depois você volta e continua a brincadeira. E me fala assim, o estilo de vida dele hoje é normal, né? Sim. A questão dos horários também são normais? Horário de dormir, horário de acordar, alimentação, medicação? Ele não faz uso de medicação, Diana, graças a Deus. Graças a Deus ele não faz uso de medicação. Os horários da gente sempre foram estipulados, tipo, criança, assim, ele e os 2 irmãos, né? Porque eu tenho uma bebê de 1 ano e 6 meses também. Eu não desisti de ter filho depois do meu cardiopata. Eles dormem no mais tardar 8, 8h30 e 5h30, 6 horas da manhã, todos os dias eles estão acordados, os 3. Né? Os 3, a gente tem essa mesma rotina. Ele tem a rotina dele, ele tem a rotina da escola. Sim. Não. Ele tem a rotina da escola, ele tem a rotina, por exemplo, depois da segunda cirurgia, eu conversei com a doutora Clébia, porque eu estava procurando uma melhor qualidade de vida para ele, porque eu penso exatamente isso. Eu quero proporcionar para o meu filho uma melhor qualidade de vida. E a gente resolveu nos mudar de Fortaleza para Taíba. Hoje a gente mora na praia da Taíba, certo? E aqui ele faz capoeira. Tem um projeto social aqui que se chama A Dança do Coco. E ele adora, sabe? Ele faz. Isso é um projeto cultural daqui mesmo. Muito interessante. E ele faz, e ele muito, sabe, Diana? Muito interessante. Ele participa. Eu não privo o João Rafael dessas coisas. Dele, e eu digo, seja honesto comigo, que eu sou honesta com você. Se você sentir alguma coisa, você me fala que a gente vê o que é que pode fazer. Perfeito. Sabe, os horários dele são assim. Eu procuro manter isso. Fernanda, o nosso horário já está chegando no fim. A gente vai conversando e vai passando o tempo, a gente nem percebe, né? Eu queria que você deixasse um conselho assim de superação e de encorajamento para as mãezinhas que têm medo de colocar os seus filhos assim para arriscar numa vida normal, numa rotina normal. Tem muita mãe que realmente coloca na bolha. Eu queria que você desse um conselho de encorajamento mesmo, sabe? Para essas mães que ainda não conseguiram entender que depois de uma cirurgia, tem muitos deles que realmente voltam a uma vida normal, não é? Sim, sim. Eles voltam e assim, é muito salutar, Diana, e assim, é muito saudável que nós, mães de cardiopata, pensemos na normalidade do nosso filho, certo? Muitas vezes a gente coloca o nosso filho nessa redoma de vidro e eles, lógico, não estou minimizando a cardiopatia de ninguém. Eu estou querendo dizer que a cardiopatia ela não é empecilho para uma vida normal, certo? Através da cardiopatia, eu aprendi a conhecer o corpo do meu filho, eu aprendi a respeitar os limites do meu filho, né? O irmão dele também, o João Gabriel, ele me ajuda muito no sentido de dizer, Rafael, para, precisa respirar. Rafael, para, você precisa cansar. E é assim, essa consciência que a gente vai passando para todo mundo, hoje, a minha mãe, a mãe do meu esposo, a minha sogra, todos ao nosso redor, entendeu? Se admiram com a saúde do João Rafael. Se eu chegar numa escola e disser o João Rafael é cardiopata, não pode. O João Rafael pula, o João Rafael participa de atividade física, eu digo, pois é, mas isso é um trabalho que precisa começar. Hoje eu deixo o meu filho ter uma vida normal porque é a vida dele. Diana, ele já tem uma luta muito grande que é a da cardiopatia e eu não posso... Eu preciso ser a fortaleza do meu filho para que ele consiga superar tudo isso. E o conselho que eu dou para as mães é isso. Seja a fortaleza do seu filho, seja o porto seguro do seu filho.
Seja parceira dele. Filho, você está sentindo alguma coisa, você não está sentindo, então vai tendo esse feedback com ele para que você também se tranquilize quanto à saúde dele. Sabe? O que é que está sentindo, o que é que está acontecendo. Um passando segurança pro Não outro, existe. né? Um passando Isso, segurança. exatamente. Exatamente. Eu me sinto a mulher mais especial do mundo porque eu sou mãe de um cardiopata. Sabe, Diana? O João Rafael, ele me melhorou como pessoa infinitamente por conta da cardiopatia dele, sabe? Eu devo muito ao INCOL, como eu lhe disse. É uma família que eu ganhei e tudo que me soma é muito divino, sabe? Eu tô fazendo força para não chorar, porque eu disse que eu não ia chorar nessa hora. Eu vi as meninas se emocionando, eu disse, não, eu vou fazer diferente. Então, assim, é muito importante que essa instituição, ela permaneça viva. Quem puder, doe de coração. Ajude ao sonho do Dr. Valdisté, que é o hospital dos cardiopatas, né? Então, assim, tem o link da vaquinha embaixo da fotinha do Incor Criança. Doe, gente, ajude. Somos 1 em cada 1000. A doutora Márcia disse que somos 10 em cada 1000, não foi? Isso. Então, somos muitos e precisamos de ajuda. Então, toda ajuda que puder doar para o INCOR vai ser de coração. E as mães Pode falar. E as mães que quiserem conversar comigo, quiserem saber, eu tô aberta, eu tô aqui no Instagram, no Facebook. A Diana também, se procurarem a Diana e quiserem passar meu WhatsApp, eu já conversei com várias mães. Eu já fui para consulta no INCOL, Diana, rapidinho. Eu já fui para consulta no INCOL que eu vi mãe assim desesperada, sabe? E eu, calma, não é assim, as coisas não acontecem dessa forma. E eu fui conversando, a Aurélia foi uma, a Karine é outra. A Aurélia eu amo de paixão, a Drica, amo de paixão. E a gente foi conversando, e a gente foi se apoiando, e a gente foi se ajudando para a gente entender o que eu não tenho medo, você tem. Sim. O que eu tenho medo, você não tem. Então a gente precisa ser suporte uma da outra, sabe? E eu tô aqui. Se elas precisarem de mim, das minhas loucuras, eu tô aqui para compartilhar. Sempre, né? Como eu falei ontem, vocês são muito ligadas, né? Nessa mesma causa. Somos. Isso é muito bonito, porque isso só completa, né? Isso só acrescenta. Só multiplica. A gente só multiplica. Verdade. A gente só multiplica amor, a gente só espalha amor onde a gente está. Porque o nosso coração é amor. Verdade. Nosso coração é só amor, E é uma característica também do INCOR, né? Porque a gente trabalha com criança é amor, a gente trabalha com coração é amor, mãe é amor, atendimento é amor, tudo é amor. Então, não tem como ter outra característica. É como você falou, nós somos família, né? Somos todos uma família, uns ajudando os outros. Somos todos uma família. Isso faz a diferença no momento de incerteza, no momento de dor, no momento, né? Onde tudo parece que vai dar certo e dá. Sempre dá. Sempre dá. Sempre vai. E sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. A gente nunca vai desistir dos nossos filhos. Nós, como mães, nunca vamos desistir dos nossos filhos, né? E enquanto a gente tiver o INCOL apoiando e a gente apoiando o INCOL, essa corrente ela não quebra. E vamos vamos no sonho do Hospital INCOR, né? Do Hospital INCOR Exatamente. Criança. A gente vai conseguir. Vai conseguir. Eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir. Não tem nada que a gente não consiga unidas no amor e na gratidão.
sempre. Que é tudo o que o nosso coração é cheio de gratidão ao doutor Valdisté, à doutora Kleber, à doutora Márcia, a você, a Ana, a toda a equipe que acolhe a gente ali, às vezes, muitas vezes bota no colo, por tanto carinho que a gente tem, que a gente recebe de vocês, no nosso momento assim de desespero. Que lindo, Fernanda. Eu falei, toda live eu falo isso, que a gente tem que se segurar com vocês, né? Vocês trazem muita eu me emoção segurei, pra viu? Eu gente. sou uma mocinha. Então, infelizmente, por conta do horário, a gente vai ter que encerrar, né? Com esse apelo lindo, que é o apelo Hospital Incor Criança. Mãezinhas, vamos trabalhar em prol dessa ideia, desse sonho do Dr. Valdesté, né? Que já ajudou tantas mães e quer ajudar muito mais, né? Do Brasil, do nosso Ceará, da nossa Fortaleza. Então, assim, vamos doar, né? Vamos reforçar na nossa vaquinha. Assim que passar toda essa questão da Semana da Cardiopatia, nós vamos começar a trabalhar uma campanha em prol do Hospital do Incor Criança. E eu vou precisar muito da ajuda de todas vocês que conhecem a instituição, né? Que já fazem parte há tantos anos e dão credibilidade a tudo que o Incor faz na vida de vocês. Sim, né? sim, com certeza, com certeza. Eu quero deixar um beijo aqui a todos os meus amigos, a minha família, que está todo mundo assistindo. Muito obrigada. A gente que agradece. Por dedicar um pouquinho do tempo para ouvir a nossa história e a nossa causa, que é a cardiopatia congênita, e que, com fé em Deus e Nossa Senhora, a gente vai conseguir esse hospital. Já. Vamos sim. Obrigada, gente. Para quem ficou conosco online até agora. Obrigada, Fernanda. Mande um beijo pro João Rafael. E, gente, eu vou postar vídeos, viu, do João Rafael. Daqui a pouquinho vai ter fotos e vai ter vídeos do João Rafael aqui no nosso feed, para que vocês possam ver que maravilha de menino praticando seus esportes, uma vida saudável. Muito lindo o trabalho dessa criança e dessa mãe também, né? Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.